Olá, eu sou o Blitar e hoje nós vamos dar continuidade aí falando sobre os deuses, tá? De Tormenta 20 e os seus avatares que foram revelados aí na prévia de Deuses de Arton, um novo suplemento que está chegando aí, né, para todo mundo. Maravilha? A deusa de hoje, claro, é Tarató, como vocês podem ver aí, a grande deusa do conhecimento. Uma das que eu gosto muito, inclusive, tá? Uma das que eu acho mais interessante aí no sistema de Tormenta 20, mas eu raramente sou devoto, apesar de respeitar muito o que ela significa. Galera, Tarató, apesar de não ser uma deusa relacionada aí a combate, né, que muita gente gosta e tal, ela é uma deusa extremamente importante e influente, tá, no mundo de Arton. É uma das mais respeitadas, inclusive. Ela é a deusa que busca o conhecimento, é a deusa do próprio conhecimento em si e que acredita que toda a verdade precisa ser revelada. O suplemento ele trouxe algumas coisas bem curiosas aí pra gente analisar. Primeiro de tudo, ele começa contando aí pra gente sobre a história da escrita, que foi o maior trunfo, né? Cada deus ele teve um grande feito no mundo de Arton, certo? Valkyria colocou os humanos, Calmir levou as leis, etc. Tanató levou a escrita, né? Glórien tinha levado os elfos, enfim, Tauron os minotauros e assim por diante. E a Tanató, o grande feito dela foi levar a escrita numa história que já foi contada aqui no canal, tá? Que é a história da Ciranamena, a rainha barda. Eu já contei essa história na íntegra aqui em um vídeo só para isso, então deem uma olhada, tá? Eu vou deixar no final do vídeo aí como recomendação para vocês. Maravilha? Então aqui eles basicamente contam que esse foi o grande feito dela. Com relação às suas motivações, o suplemento ele traz um negócio muito interessante, porque ele fala o seguinte: a Tanatola busca conhecimento e acredita que nenhum conhecimento é proibido. Vocês entendem como que isso pode ser complicado? Diz inclusive que ela não se importa, por exemplo, com relação à índole dos seus devotos. Se alguém está buscando conhecimento para fazer o mal, isso pode agradá-la da mesma forma, porque o que importa para ela não é o fim daquele conhecimento, e sim a busca, né, a descoberta, a revelação do conhecimento como um todo, o que torna ela uma deusa muito ambígua. Podem então de fato existirem vilões que são devotos de Tanató, e você, né, e não vai existir nenhum problema aí com relação a isso, tá? Então ela se preocupa pela busca do saber e não pelo que, né, como que o conhecimento vai ser utilizado. Para ela, nenhum tipo de conhecimento pode ser de fato proibido, e isso pode ser muito importante e impactante, tá? Pode render ótimos pontos aí para sua história, para sua campanha de RPG. Depois vem outro tópico muito interessante, que são as relações que essa deusa tem com os outros deuses. Então aqui ele fala pra gente, olha, ela tem uma certa ligação próxima com aqueles deuses que estão relacionados à invenção, criatividade, conhecimento de maneira geral. Dentre eles, War, Hinin, que apesar de tudo, né, sim, é um cara que tá ligado aí com revelações e tudo mais, imaginação, né, principalmente. O Winla, claro, tudo a ver com conhecimento, e Asger, né, o grande deus do sol, até porque o Asger ele tem aquela parada da revelação, né, ele tem o olho que tudo vê, então está aí a sua grande ligação com ela e tudo mais. Depois ele fala o seguinte, olha, o único grande amigo dela, né, realmente aquela pessoa mais próxima a ela é Calmir, porque eles discutem muito, debatem muito com relação às leis e sobre justiça e tudo mais, que é algo que ela se importa muito, até porque as leis elas são escritas e etc. E ela também tem uma relação boa com os deuses bondosos, Lena, Mará, Linu, que nós falaremos aqui em breve, inclusive. E fala, olha, a principal rixa que existe nela ali no panteão é com Zaz, o deus da traição aí, né? Até porque esse deus serpente maldito, ele busca o conhecimento, mas não para revelar, não para difundir para as outras pessoas. Ele busca o conhecimento, mas para mérito próprio, né? Os seus seguidores também. Então, eles pegam os conhecimento de grandes feitos, etc., e guardam para eles. Eles não difundem com ninguém, apenas entre os seus, o que é um grande problema, já que Tanató exige que o conhecimento seja difundido, ou seja repassado aí para frente e para todo mundo. Então eles têm de fato uma grande
treta aí dentro do panteão. Dizem que ela não gosta muito de Nimbi porque as loucuras do deus do caos podem, de fato, acabar atrapalhando muito aí os estudantes, os seus devotos de maneira geral, e que ela tem uma certa curiosidade por Tenebra. Depois nós temos aí as informações sobre ela no geral, né? Interessante saber que ela também está ligada à parada aqui de investigação, eu gostei bastante disso, a descoberta, e dos bardos, olha aí. Então faz todo sentido, né? E o próprio lema dela diz muito sobre aquela índole que eu comentei do conhecimento proibido. O lema dela é justamente nenhum conhecimento é proibido, né? Então fica bem claro aí pra gente com relação a isso. E outra informação que eu gostei muito é que ela julga a liderança de Valkyria fraca, né? Isso aí chamou minha atenção, cara, gostei. Depois aí com relação à igreja e o clérigo, tem várias informações sobre ela, mas diz que Thanatos, diferente dos outros deuses, ela tem três membros, assim, né, três guildas principais no mundo que tem um ecossistema entre elas se ajudam mutuamente e todas servem a Thanatos. Então, claro, existem devotos de Thanatos de todos os jeitos e maneiras, mas existem três organizações principais que lidam com isso. O livro chama de ordem eclesiásticas, como se realmente fosse algo relacionado a uma igreja, né, braços de uma igreja e etc. A primeira delas é a Ordem dos Viandantes. Lá ele, né? A Ordem dos Viandantes são aquela galera que fica pelo mundo, né? Eles entram em aventuras aí pelo mundo para encontrar tesouros, histórias perdidas, relíquias que contam, né? Que tem valor histórico, tá? Tesouro, que eu digo, é tesouro de valor histórico e não de ouro em si. Então, são aventureiros que vão pelo mundo aí tentando descobrir conhecimentos que ainda estão revelados. Uma ótima deixa para você ter o seu personagem aí devoto de Thanatos, né? E justificar ele sendo membro de um grupo, por exemplo. Depois nós temos aí a Ordem dos Arquivistas, que são aquelas pessoas mais responsáveis por organizar, catalogar, copiar livros de maneira geral. É dito que toda biblioteca que se preze possui entre seus membros alguém aí da Ordem dos Arquivistas, né? Pelo menos uma pessoa para conseguir fazer a coisa rolar. Então, são pessoas que se dedicam mais a isso. E depois, por fim, a gente tem a Ordem dos Magísteres, que são os professores, né? Os grandes professores aí do mundo de Arton. É dito que os devotos de Thanatos são excelentes professores porque eles querem de fato ver as informações difundidas. Então, toda vilazinha que seja, existe aí um clérigo de Thanatos difundindo conhecimento, ensinando as criancinhas. Aí as escolas em Arton são formadas por essa ordem aí dos magísteres, que são os professores, né? E tem deles de todo lugar passando o conhecimento básico para as pessoas de todos os lugares de Arton possíveis e imagináveis, o que é muito legal, né? Ele até cita o exemplo aqui da professora Jasmine, que é do Dado Selvagem. Tem vídeo aqui no canal já sobre isso. Recomendo demais vocês assistirem e lerem o Dado Selvagem também, que é muito bom. E aí depois, de fato, a gente entra aqui no Avatar de Thanatos. Como vocês já devem ter percebido por todo esse contexto que nós conversamos até agora, o avatar dela não está nem um pouco preocupado para combate e ele não é realmente voltado para isso, né? É bem muito mais um avatar de roleplay, muito mais um avatar de suporte que seja, mas de combate realmente não é o forte desse avatar aqui. É dito que ela sempre gosta de aparecer com a imagem de uma anciã carregando várias bolsas ali, pergaminhos, né, um monte de coisa e tal, e também uma barda, mas de maneira alguma ela esconde a sua verdadeira identidade, até porque o que a Thanatos prega é a revelação de conhecimentos ocultos, então ela nunca esconde que ela é uma deusa, tá, que tá ali. Isso é bem legal também da parte dela. Nós temos aí a ficha dela, então, ND19, é de fato uma com os dados mais baixos que nós temos até agora no sistema, né, defesa 57, e dentre as suas habilidades não tem nenhuma que me chamou a atenção no sentido de combate, com exceção de duas que eu vou comentar aqui. A primeira delas é que ela consegue utilizar a magia comando com uma ação livre, o que pode ser muito útil aí numa provável batalha, né? Mas principalmente em cenas diferentes de roleplay, etc. E ela também tem uma habilidade aqui que me chamou bastante a atenção, que é esse poder de histórias que ela consegue utilizar com uma ação completa.
tá? E basicamente ele fala o seguinte: você vai conseguir invocar criaturas em alcance curto até ND19, né? Seja uma criatura de ND19 ou criaturas que somem junto aí o 19, por assim dizer. Então ela consegue fazer uma invocação em massa de algumas criaturas, nem que sejam aleatórias para isso, e já agem na próxima rodada depois de invocadas. Mas assim, de forma geral, nenhuma das habilidades dela é de fato voltada a um combate sério, né? Eu acho que isso já era inclusive esperado de um avatar de Thanatos. Outra coisa interessante é o plantar curiosidade que ela consegue fazer com uma ação padrão, que basicamente ela consegue inundar aquela criatura de curiosidade sobre um determinado tema e ela tem que cumprir a aventura aí, ela fica extremamente interessada nisso pela próxima semana, o que pode ser uma habilidade bem legal para você utilizar de roleplay, né? Thanatos aparece aí para os aventureiros e acaba na forma do seu avatar e acaba utilizando essa habilidade que realmente existe para convencê-los de irem atrás de algo, né? Pode ser algo interessante aí para iniciar a sua missão como um todo. De forma geral, galera, olha, a arma que ela tem é um bordão, por mais que o teste de acerto, né, seja alto, o dano, convenhamos, não é nada relevante, né? Muito pelo contrário. Então, seria mais utilizar ela para dar magias arcanas ou divinas aí, de suporte mesmo, eu acho, pra galera, né? Seria algo mais voltado nesse sentido, não sei. Comentem aí o que vocês acharam, eu quero muito saber. Me contem também o que vocês acham da deusa Thanatos. Maravilha? Inscrevam-se aí, deixem um like, comenta, um abraço e tchau, valeu!